Salve, salve, juventude! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito No Contexto. Este podcast traz uma experiência especial toda semana para você no estudo da lição da Escola Sabatina. E é uma alegria ter a sua companhia junto conosco, estudando e aprendendo e ensinando também através dos seus comentários um pouquinho mais sobre a lição. E a lição deste trimestre está falando sobre o sábado. E gente, é a 13ª lição, nosso 13º episódio, e o episódio aqui está dizendo para nós, ou essa lição está dizendo para nós, feito para a humanidade. O sábado foi feito para mim e para você. E para comentar sobre todos estes lições, todas essas lições importantes da lição, nós trouxemos aqui pessoas muito, muito especiais. E coube para mim, então, a alegria, o privilégio, a honra de apresentar o nosso mais querido, especial, inoxidável, pastor Leonardo Barbosa. Que alegria ter sua companhia aqui, pastor. O pastor ele tem ministério pessoal, asa, também tem aqui, deixa eu ver aqui, Escola Sabatina e também Interessados da Novo Tempo e mais algumas outras funções também aí, né? Pastor, obrigado por estar com a gente aqui. Que Deus continue o abençoando, principalmente com a responsabilidade tremenda que nós temos aí, né? Que o pastor tem também aí com relação à Escola Sabatina, Ministério Pessoal. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença aqui. Muito bem, queridos. Um bom dia a todos, né? Estamos aqui muito felizes por estarmos participando no contexto. Pastor César, muito obrigado aí pelas palavras. Estamos aqui em um novo desafio, né? Escola Sabatina, asa, Ministério Pessoal, coordenador de interessados da TV Novo Tempo, mas não é só isso que compete a nós. Nós temos aqui o privilégio também, nesse dia, de apresentar amigos. Temos aqui a Carol, lá da Igreja do Limão. Seja bem-vinda, minha querida, que Deus te abençoe, te use e que, acima de tudo, que nós possamos aproveitar muito o seu conhecimento e aquilo que você tem para nos falar aqui nesse dia. Amém. Agradeço aí mais uma vez o convite e mandar um abraço especial para o pessoal da Igreja do Limão, para todo o nosso distrito. E ficou incumbidamente estar apresentando um dos jovens lá da Igreja do Limão, que participa aí de forma ativa junto comigo e com toda a equipe, o Isaac. Muito prazer participar mais uma vez aqui do podcast. É um prazer imenso. E também agora, né, apresentar o nosso querido líder departamental do MDA, pastor César. É isso aí, amigos, estamos juntos. E eu peço aqui licença para o pastor Fabrício, líder do Ministério Jovem aqui da Associação Paulista Leste, mas hoje eu preciso mandar um recado muito especial. Sabe por quê? Porque hoje é o dia 17 de setembro. E o que se comemora nesse dia? O Dia Mundial dos Desbravadores. É por isso, desbravador, que eu estou aqui, ó, usando o lenço. Que alegria, parabéns para você que é desbravador, você que usa esse lenço amarelo com muita paixão, com muito orgulho. Que Deus continue com você, que bênçãos aí recaem sobre o seu clube também, e nos vemos nos campuris desta vida, e para honra e glória de Deus, no campuri celestial, quando eu e você vamos trocar o nosso lenço pela coroa da vida eterna. Grande alegria, e olha só, a alegria maior nossa ainda será quando você for lá curtir as nossas redes sociais. E as redes sociais do Ministério Jovem, então, olha só, Jovens Adventistas APL. Vai lá no Instagram, curte lá, sabe? Comece a seguir e fique por dentro de tudo que tem acontecido no Ministério Jovem aqui na nossa associação. Também você pode compartilhar, né, logicamente, mas curtir também aí e seguir as redes sociais também do Instagram da Paulista Leste, é a nossa mantenedora, a nossa associação. E é claro, você precisa ir lá no YouTube, precisa ir lá, você precisa curtir aí a nossa página, se inscrever no canal e também acionar o sininho. Porque quando você ativar o sininho, cada vez que tiver um podcast novinho em folha aí para você, você vai ser lembrado e você vai ser abençoado também. Compartilhe, é uma bênção, uma alegria estarmos juntos. E é claro, o áudio desse podcast também está disponível aí na plataforma de áudio favorita sua. Você pode escolher uma plataforma de áudio, você vai até lá, No Contexto Podcast, e acompanhe tudo que está acontecendo aí na lição, os comentários, e seja abençoado também por este podcast aí. Muito bem, amigos, alegria. Antes de continuarmos, vamos fazer uma oração especial, e para isso, gostaria de pedir para o pastor Leonardo Barbosa. Pastor Léo, pode orar para a gente, por favor? Vamos orar.
Amado Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio que temos aqui neste momento de podermos recapitular a lição da lição da Escola Sabatina, aqui dos jovens, mas acima de tudo, ó Deus, pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra. Amém. Queremos te pedir agora a presença do Deus Espírito Santo para nos iluminar, para que mais pessoas possam conhecer um pouco mais sobre a Tua verdade. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz nesse dia, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a lição então aí desta semana, ou seja, que nós estamos recapitulando, é essa daqui, ó, feito para a humanidade. Feito para mim, feito para você, o sábado foi feito para nós. E o texto em especial que está aqui é o texto de Marcos capítulo 2, gostaria de ler com você também aí esse texto, Marcos capítulo 2, o versículo 23 até o versículo 28, e aqui diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também ao que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Esse é o nosso texto aqui, né? Um texto muito elucidativo, falando como nós devemos aí, de alguma forma, tratar o sábado, né? Enfim, nos relacionarmos com o sábado. E diante de tudo isso feito para a humanidade, eu gostaria de convidar então aqui agora nossos amigos. Vou começar aqui pela Carol. Carol, ao você ver essa tirinha aqui, ó, a tirinha diz assim, ó: amigo, quem cumpre a lei fica livre de problemas. Obediência à liberdade. E aí essa pessoa aqui, talvez uma policial, alguém assim, entregando uma multa, né, ali, entregando uma multa ali para a pessoa. Quando você vê essa tirinha, o que vem à sua mente aí? Eu acho que isso nas leis em geral, né? Quando a gente tem uma lei, mesmo que seja comportamental ou de convívio, às vezes a gente tem a impressão que isso restringe, né? Que isso restringe a gente de estar fazendo o que quer. Quando, na verdade, a lei, ela serve até para sua proteção, né? Para que você seja uma pessoa livre e também não impacte na liberdade dos outros. Então, eu acho que aqui entra nisso, né? A lei, ela serve como uma forma de manter a sua liberdade e a dos demais. Muito bem. Pastor Léo, quando você vê a tirinha aí, o que vem à sua mente? Qual a lição que você pode tirar? Uma das coisas que a gente precisa compreender é o seguinte: nós sempre enfrentaremos consequências mediante as nossas tomadas de decisão diante da liberdade que a gente vive. Liberdade não é libertinagem. E isso é uma coisa que nós precisamos parar para compreender, porque a lei serve. A lei ela serve para nos proteger, em primeiro lugar, e para proteger também o nosso próximo. E nos dá um direcionamento. Ela não serve para nos restringir, mas para nos dar liberdade de vivermos de acordo com o procedimento correto da vida. Então, eu posso muito bem, de acordo aqui, como se fosse uma policial dando uma multa para a pessoa, passar no sinal vermelho, mas a consequência vai vir depois. Eu posso infringir leis de saúde. Com a minha idade, com o tempo depois, vai pesar depois tudo isso. Então, eu preciso compreender qual é a verdadeira liberdade que eu tenho. É uma liberdade que eu desejo ou é a liberdade que eu preciso vivê-la? Muito bem. Isaac, quando você olha a tirinha aqui, quando você lê os comentários ali, né, as caixinhas de texto, que vem em sua mente, qual lição que você tira Depois deste desenho? desses comentários, quase eu fiquei sem palavras, viu? Você está vendo? Mas vamos lá. Levando então em consideração nessa tira, né, uma guarda policial atuando e uma multa, né? Se a gente for colocar pelas leis do trânsito, eu vou lá, eu passo no farol vermelho, tomei uma multa.
eu parei em cima da faixa de pedestre, eu tomo uma multa. E eu vou computando multas, até o momento que eu perco a minha habilitação. Então, eu perdi a minha liberdade porque eu não tive limite, né? Então, eu fiz o que eu quis, né? Tem a consequência. Eu vou passar no farol vermelho, eu vou parar em cima da faixa, eu vou entrar na contramão. Eu posso fazer o que eu quiser, tenho livre-arbítrio, só que eu vou ter a consequência. E daí eu perdi a minha liberdade. Muito bem. Então você pode ver aí, cada um tem aí um comentário a fazer e uma compreensão sobre essa tirinha. E você? Qual é a compreensão, você que está nos assistindo, ou você que está ouvindo aí o nosso podcast nesse momento, qual é a compreensão que você tem sobre isso? Coloque aí nos comentários lá no YouTube, qual é a compreensão que você teve dessa tirinha aí. Vai ser uma alegria ler o seu comentário ali também. Regras sobre regras, contexto, Pastor Léo, o que você tirou de lição aqui da parte de domingo? Que lição você trouxe para a sua vida e que lição você gostaria de deixar também no coração da nossa juventude? Tem muita coisa boa aqui. E uma das coisas que mais me chamam a atenção é o contexto que é apresentado dos fariseus. Que eles estavam ali tentando ver normas de comportamento, regras, em cima das regras que Deus havia estabelecido. Aí nós partimos para o lado do legalismo, que é algo que Deus não criou. E quando você consegue colocar um fardo acima das coisas que Deus colocou, fica impossível para o ser humano poder viver. Então, você não podia andar mais que 800 metros, você não podia cuspir no chão, porque você estava alimentando a terra, você não podia pegar, de acordo com os discípulos, colher uma espiga no sábado, porque era um trabalho para eles, era uma afronta, mas se um animal estivesse atolado, eles poderiam salvar, porque era um patrimônio deles. Então, quando nós partimos para o legalismo, nós queremos fazer com que as pessoas enxerguem somente o prisma do nosso olhar, e não todos os lados da história. E isso os fariseus começaram a criar depois do cativeiro. E o que me chama a atenção, na época de Jesus, ele veio à Terra, o sábado, que era algo que foi estabelecido por Deus, e que se estava perdendo sentido para muitos ali, porque estavam criando normas fora do contexto, né? Jesus ele começa a olhar para a situação que o ser humano estava vivendo, mas peraí, ele faz uma pergunta, é lícito nós fazermos bem um sábado? Será que diante de tudo que vocês estão vivendo, vocês não precisam entender que o sábado é algo bom para nós e não um senso de determinação negativa para a vida? Hoje as pessoas não conseguem admirar o sábado porque começam a olhar para o não. Não pode, isso é errado, isso, aquilo, outro. Mas nós às vezes não mostramos para as pessoas o lado bom de tudo isso, que é desfrutar. Você viver na plenitude de Deus. E alguns distorcem também para o outro lado, né? Porque eles colocam o sábado como se fosse um dia de inatividade. Eu tenho o costume de falar desde a época quando eu era ancião de igreja, né? Falei assim, olha, tem adventista, pessoa que vive o conceito do sábado e que depois de ir para a igreja, eles precisam desfrutar dos 3 S's. O SSS, sono sagrado sabático. Daí a pessoa, ao invés de trabalhar na obra do Senhor, prefere ficar como algo inativo o dia inteiro. Você descansar é uma coisa, você revitalizar a sua energia, mas você colocar como inatividade o conceito do sábado, é um dia que eu não posso trabalhar. Tá, eu não trabalho para mim, mas para o meu próximo, para as pessoas que eu amo e principalmente para as pessoas que necessitam conhecer o amor e a bondade de Deus, eu tenho que trabalhar. Mas é algo assim que eu paro para pensar, o pastor, porque assim, o sábado, infelizmente, para alguns, tem se tornado um fardo. Não é um dia prazeroso. Quando eu era pequeno, não faz muito tempo, Faz. o sábado para mim era o dia do não pode. Mãe, posso fazer? Não. Não. Por que não? Porque não havia uma explicação, cultura diferente, nós não éramos
pessoas que ficavam questionando muito por causa do senso de educação do período. Aí, quando chegava sexta-feira, se eu tivesse 2 mãos enormes, eu queria ficar segurando o sol para não se pôr. E quando era sábado, eu queria ter 2 mãos enormes para empurrar o sol logo, para eu poder voltar para brincar, para fazer minhas coisas. Aí um dia, um pastor falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim: Leonardo, se você não consegue passar 24 horas com Deus, que é o sábado, como você vai conseguir passar a eternidade com Ele? Aí eu fui entender quais são as bênçãos do sábado. Sem dúvida nenhuma, né? A gente até já viu na lição passada, falando que o sábado é um dia feliz, mas muitas vezes, né, ele é transformado num dia triste, né? E o que eu gostaria de tirar de lição aqui na parte de domingo, é uma partezinha que está ali, ó, falando sobre Lucas, ou comentando sobre Lucas 10, 25 a 37, diz que os judeus, né, enfim, ou os fariseus, eles evitavam, inclusive, uma interação com os gentios. Isso. Eles não tinham contato com os gentios. Aí vem a pergunta, puxa, se eles não tinham contato com os gentios, como que se tornou o evangelismo deles, né? Então não tinha evangelismo, era Morreu só a algo missão. interno. Acabou a missão. Você percebe isso daí? Então eles transformaram num fardo tão pesado que nem eles mesmos às vezes conseguiam. Se autodeterminavam como um povo extremamente exclusivo, e eram mesmo sacerdócio real, povo exclusivo, nação santa, mas eles achavam que as pessoas que teriam que ir até eles, e não havia muito sistema de conversão para o judaísmo naquele período, né? Então, daí você vê a igreja se transformando no período dos apóstolos. A igreja indo em missão. Ide, está no imperativo, recebendo a ordem de Jesus. O imperativo ele só acontece com determinada ação, e a ação depende de mim para poder acontecer. Então isso eu acho muito interessante, principalmente aí que eles se aprofundaram no legalismo. Exatamente. E eu também acho que até para você levar a palavra estando nesse tanto de regras é um negócio muito complicado, né? Porque quando você fala para as pessoas que é adventista, a primeira coisa que a pessoa vira para você e fala é aquele que não faz nada de sábado, né? Então já é uma visão colocada, né? Então, e a gente dificilmente quebra isso, né? Então a gente tem que tentar mostrar que não, de sábado a gente tem atividades, então é difícil a gente mostrar as coisas positivas, né, que a gente também faz. Então acho que compete a nós até para a igreja ser atrativa, né? Porque senão para que alguém quer ir numa igreja de sábado para não poder fazer nada, né? Só ter os pontos negativos. A gente não mostra os momentos de comunhão que a gente tem, até de interação com as outras pessoas, né? Então fica uma visão muito negativa. Muito bem. E agora, continuando aqui, compreenda princípio e prática. Segunda-feira, Isaac, nos ajude a compreender um pouquinho melhor aí essa questão de princípio e prática. Bom, vamos lá. Princípio e prática, né? Já dando início na lição aqui, na primeira linha, no fim da semana da criação, Deus descansou nesse dia e toda a obra que ele havia feito, né? Então, se a gente olhar aqui, Deus descansou e ponto. Então, ele trabalhou até a sexta ali, aí ele olhou no relógio, deu o pôr do sol, sábado. Aí ele foi, deitou e dormiu, né? E aí acabou, deixou o mundo lá. Não vai mais acontecer nada, né? Mas não, né? Aqui na própria lição já fala que Deus teve a guarda do sábado, mas ele continuou fazendo as outras coisas. Tem todo o cuidado com nós, com todo o planeta. Então tem sol, tem lua, ele continuou dando um movimento para tudo, né? E aí entra nessa questão dos fariseus, né? E os fariseus, eles estavam sempre olhando ali ao redor, o que pode, o que não pode, deve fazer e não deve. Mas parou-se as atividades no sábado, nós guardamos os sábados das nossas atividades laborais. Então, eu não vou trabalhar, eu não vou ter o estudo, eu não vou fazer essas atividades. Mas, no sábado, eu vou fazer o bem, né? Como diz a lição, eu vou ajudar o próximo, eu vou, de repente, uma pessoa está precisando, uma pessoa de idade ali, ela está precisando dar aquela arrumadinha na casa dela, vamos pegar os jovens aqui, vamos juntar, vamos ajudar aquela senhora a arrumar a casa dela, ou de repente pegar e fazer uma entrega de alimentos, marmitex. Você tem vários lugares que tem moradores de rua, pessoas que não têm o que comer,
Então você pode utilizar do próprio sábado para estar fazendo isso, que é o que Jesus fazia, né? Quando ele esteve na terra, foi o exemplo que ele deixou, né? Sem dúvida. A gente vê aqui até uma história, né, de Jesus e os discípulos. Ali, os discípulos eles vão até um campo e aí eles começam a colher espigas e eles começam a comer. E isso daí para o judeu era impensável, porque ele estaria sendo culpado do pecado de colher, né? Eles estavam colhendo, de joeirar, ou seja, de limpar ali o que eles estavam comendo, de preparar o alimento e aí, lógico, comer. Então, tinha quase 3 pecados ali só em fazer isso, só em fazer isso. Então, eles se transformaram num fardo tremendo. E a lição, ela traz algo muito especial, porque ela diz assim, ó, nenhum descanso pode ser experimentado quando a mente está constantemente sobrecarregada com o fardo de garantir um cumprimento de regras. Imagina, o pastor acabou citando aqui que não podia cuspir no chão, né? Porque poderia estar ali regando uma planta, né? Enfim, com água. Imagina só, a pessoa meio descuidada, estava resfriado, sei lá, enfim, cospe no chão. Ela, peraí, deixa eu limpar isso daqui e tal, porque senão eu sou um pecador, Eu posso estar ali dando providência para alguma coisa, né? Contribuindo. Imagina a atenção, peraí, desabotou um botão aqui da camisa, será que eu posso abotoar isso aqui ou não posso e tal? Isso aqui vai ser pecado ou não vai ser? Imagina só você ficar constantemente no dia de sábado com a sua mente voltada a esse tipo de coisa. Não, será que eu posso? Faço isso, não faço? É uma tensão. 900, tinha aquela questão de 900 passos, podia dar 900 passos no dia de sábado. Imagina, você está contando ali 889, 800, e agora? O que eu faço? Vou ficar aqui sentadinho até esperar passar um sábado, Senhor. Então, eles viviam numa grande tensão. Isso aí trazia uma tensão para eles. E eles, assim, muitas vezes a gente vê muito a forma negativa, mas eram pessoas que estavam ali tentando fazer as coisas certas, né, e tal, enfim, sem aquela compreensão talvez devida, colocando a tradição acima da palavra de Deus. Mas quando eu vejo isso, eu fico imaginando que tensão não era para eles. Tanto é que Jesus chegou e disse, vocês estão criando um fardo que nem vocês mesmos conseguem carregar. E aí, sabe o que eles faziam? Eles davam o jeitinho deles. Por exemplo, só pode caminhar 900 metros. Mas se você deixar uma fruta aqui, aí você para, senta, você come uma fruta, é como se fosse a casa. Aí, então você tem direito a andar mais 900 metros. Por exemplo, você não pode carregar um lenço para ir para a igreja, porque é pecado, você está carregando trabalho. Mas se você costurar na sua roupa, então faz parte do seu vestimenta. Beleza, maravilha. Se você não podia comer um ovo que uma galinha colocasse no dia de sábado, se ela pôs um ovo no dia de sábado, a galinha é pecadora. Você vai comer um ovo de pecado? Não pode. Mas se você, por acaso, no domingo, fizesse uma canja da galinha, aí a galinha sofreu pelo pecado que ela cometeu, ela morreu. Aí você pode comer tanto o ovo quanto a galinha. Então existiam algumas regrinhas dessas, né? Mas eles transformaram realmente num fardo muito grande para poder ser carregado, né? E aí a gente tem que agora ter esse equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. Você tem que saber dosar. Peraí, isso daqui é lícito, isso não é lícito, precisa ter equilíbrio. E o equilíbrio só vem para nós quando a gente realmente coloca a nossa vida nas mãos de Deus. Porque a verdadeira liberdade vem em Cristo Jesus para cada um de nós. Esses tempos atrás, pastor, eu estava ouvindo um pastor pregar, um pastor pentecostal. E a profissão de ofício dele é encanador. E ele começou a fazer uma análise assim, muito perfeita. Ele disse assim, olha, quando eu chego na casa da pessoa e eu vejo uma torneira muito apertada, eu sei que tem alguma coisa errada ali. Falta uma regulagem, porque a torneira ela tem que girar dentro de uma forma natural. Não tem que estar apertada. E ele fez uma analogia ao cristianismo. Falou, um cristão, ele tem que ter a regulagem perfeita. Não tem que estar muito apertado. Porque quando você aperta demais, é porque você quer esconder alguma coisa. Um vazamento, algum pecado, algo do tipo. E eu parando para pensar, falei, não é que ele tem razão? Quando você vê uma linha legalista demais, é porque querem proteger alguma coisa de errado que estavam vivendo. Os judeus, eles haviam se esquecido de muitas coisas. E principalmente da vinda do Messias. Eles queriam se blindar de uma forma, colocando, não, nós somos uma nação acima de todas. Nós seremos exaltados. Então, você não é judeu, você não tem a marca na carne, então você não serve pra gente. Ah, mas eu quero me... Não, você não tem o sangue real. E isso me chama a atenção porque quando nós partimos para esse conceito, princípio e prática, eles tinham muita prática em querer ensinar o legalismo, mas não tinha princípio nenhum de vida.
Maravilha. Carol, olha só o que a gente já viu até agora, hein? Começaram a colocar regra sobre regra, aí depois começaram a viver mais a questão ali de prática do que princípio, como o pastor falou, aquela luta. Mas quando que a liberdade entra em ação? Nos ajude aí. Quando a liberdade entra em ação? Eu acho que aqui o povo judeu fazia isso tentando acertar, né? Porque justamente por ter esquecido, ter vivido de uma forma diferente, eles faziam isso para talvez tentar não errar novamente, né? E nesse dia do Liberdade em Ação, a gente vê que eles sendo libertos, saindo da escravidão, eles agora têm o livre-arbítrio, né? Ou seja, a nossa liberdade é total. A gente pode decidir o que a gente faz ou não. Então, nessa parte da gente ter a obediência do sábado, a gente, como estava falando até agora, era uma obediência muitas vezes até por medo, né? São diversas regras e a gente faz por medo do que pode acontecer. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Mas quando você tem uma obediência livre, uma obediência por amor, por devoção a Deus, gratidão, é uma obediência de verdade, né? Você faz aquilo livremente, usando do seu livre-arbítrio, você agora é uma pessoa livre das coisas e opta por fazer aquilo, né? E é a forma que Deus aceita a nossa adoração é essa, né? Verdade. Acho interessante aqui que Deus ele deu os mandamentos, os 10 mandamentos. E nós estamos falando especificamente sobre o mandamento do sábado, o quarto mandamento. Só que antes de Deus ele dar os mandamentos, você pode ver isso lá em Êxodo capítulo 20, logo no comecinho. Os mandamentos começam no verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Mas no verso 1 e 2, Deus diz assim, ó, você tem que se lembrar que eu libertei vocês lá, ó, libertei da terra do Egito, vocês eram escravos lá, sabe? Vocês eram maltratados, vocês eram oprimidos, mas eu libertei vocês. E agora que eu libertei vocês, então vocês estão livres para obedecer. Então, quando ele começa agora a falar sobre isso, aí chega no quarto mandamento e diz, ó, então, ó, você lembra do dia de sábado. O dia de sábado, ele nos liberta, às vezes, da correria da semana. A gente está lá correndo de um lado para outro e tal, enfim. O sábado, ele é calma. Às vezes a gente vive uma vida tão estressada. Esses dias, estava conversando com uma menininha, 7 anos. Olha lá, 7 anos, aventureira. Eu disse, e aí, como é que você está? Ela olhou para mim e disse, ô, pastor, parecia que tinha 70. Ô, pastor, eu tô tão estressada. Eu disse, meu pai, por que você está estressado? Então, a professora fica pedindo isso, minha mãe pede para fazer isso, aquilo. E eu estava na mãe. Minha mãe pede para fazer isso, aquilo, aquele outro e tal. Então, o sábado nos lembra, está na hora de parar o estresse das provas da semana, está na hora de parar o estresse aí do trabalho, da correria, da pressão, às vezes do próprio trabalho, do chefe, enfim, na correria. Deus disse, ó, você está sendo liberto disso. O sábado mostra isso, você vai ser liberto disso daí, né? Sábado ele mostra que a gente realmente pode ter uma liberdade em Cristo Jesus. E é claro que ele também mostra aí sobre o repouso. Eu até falei em uma lição passada, é como se o sábado fosse um prenúncio, né? Ele fosse uma prévia daquele repouso que nós vamos viver com Cristo Jesus quando estivermos vivendo com Ele por toda a eternidade. Liberdade em ação. Pastor, em cima disso aí que você falou, a sexta-feira tem a preparação para o sábado, né? E eu falo assim por mim, na semana é super corrida, e corre para cá e trabalha e tal. Quando chega na sexta-feira, o meu corpo já sabe, pô, na sexta-feira, até a Carol, às vezes, ela fica meio brava comigo, porque chega na sexta-feira à noite, eu apago, eu deito, aí ela manda mensagem, ou ela liga, e ela fala, nossa, o cara já morreu, já. Fala, nossa, sexta-feira, o corpo já entende, né? Então, tá preparado, eu preciso entrar agora na hora do sábado, e o sábado vai ser o deleite, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem, amigos, chegamos naquele momento tão esperado, hipertexto, nós estamos aqui na rede semântica, e nesse momento nós vamos construir então um mapa mental. Nós temos uma palavra, e a palavra aqui é liberdade, e cada um dos nossos amigos, nossos convidados, escolheu um texto aqui, eu gostaria de começar então com a Carol vai ler um texto e ela vai colocar a palavrinha-chave ali, e vai fazer um comentário sobre esta rede semântica. Meu texto é Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde do coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. E a minha palavra foi leveza. Eu acredito que quando você faz as coisas pelos motivos certos, então quando você adora a Deus pelos motivos certos, guarda o sábado
não como um fardo, mas como uma gratidão, um momento seu com Deus, automaticamente aquilo é leve. Porque você não faz querendo que acabe, né? Então, às vezes durante a semana, às vezes a gente conversa sobre atividades que vão acontecer na igreja ou coisas que a gente vai fazer na igreja e é uma expectativa, né? A gente quer muito que chegue o sábado. Então, pelo contrário, não é um fardo. Você espera que aquele dia chegue porque é um dia bom para você. Então, a minha palavra é essa, leveza. Leveza. Maravilha. Muito bem. Isaac, você tem um texto aí para nós também. Leia o seu texto, sua palavra-chave e comente. Vamos lá. Então, o meu texto fica em João 14:6. O texto diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? E a nossa palavra aqui é liberdade. Então, eu faço um link. O pessoal muito fala sobre a liberdade. O que é ser livre? Né? Então, sei lá, se você pega uma estrada, se você coloca o seu carro numa estrada, a estrada ela vai te levar para diversos lugares. Então, dá o ar de que você tem a liberdade, eu posso ir e vir para onde eu quiser, né? E aqui no nosso texto está falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós chegarmos ao Pai, nós devemos seguir Ele como nosso caminho. Amém, amém. Cristo é o nosso caminho, a liberdade, bênção. O sábado nos traz leveza, né? A liberdade nos traz leveza. Pastor Léo, posso te chamar de Léo? Pô, Então tá bom. Pastor Léo, qual o seu texto aí? Leia para nós o teu texto, por favor. E também comente aí e tire uma lição para a nossa vida e para a vida dos nossos amigos que estão nos assistindo aqui. E também ouvindo pelo podcast. o meu texto é Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu tenho um contexto aqui no meu coração, principalmente a palavra-chave, mas eu acabei colocando duas. Direito de viver. A liberdade, ela te dá direito de viver. E aqui, Cristo ele coloca o contexto simples. Permaneçam em mim, porque fui eu que vos libertei. E não permitam que o jugo do pecado volte sobre vocês, porque eu já carreguei isso. E a decisão de querer pecar ou de querer ser livre é minha. Então é meu direito de viver. E isso acaba sendo levado a todas as esferas da nossa vida. O direito de querer pecar, direito de querer amar, o direito de querer fazer aquilo que é certo, que é errado, cabe a mim. E não adianta eu querer culpar as esferas da vida. Eu tenho que culpar a mim mesmo. Então, se eu erro, se eu acerto, no final de tudo isso, é a conclusão do meu direito de viver. Muito bem. Amigos, meu texto está aqui. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. No capítulo 10 fala sobre Jesus como o bom pastor. E no verso 10 diz assim, o ladrão, ele vem só para roubar, para matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então eu coloco aqui, quando a palavra-chave aqui minha seria o seguinte, liberdade, Cristo. Essa é a liberdade. Tanto é que diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Jesus Cristo veio, o bom pastor veio, para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Verdadeira liberdade nós encontramos, você encontra, querido jovem, em Cristo Jesus. Jamais esqueça isso. E essa liberdade traz leveza, essa liberdade traz o caminho, essa liberdade traz o caminho, aponta o caminho, e essa liberdade nos traz o direito de viver. Bênção, bênção demais. Se você, coloca aí, qual é a palavra que você acredita que se encaixa aqui perfeitamente sobre liberdade. Já vimos algumas palavras interessantes, fizemos aí a nossa rede, nosso mapa mental, mas faça o teu também. Coloca aí nas redes sociais, comente aí, e será uma alegria ler o seu comentário também. Muito bem, amigos, agora quinta-feira, todas as vagas preenchidas. Esse é o tema aqui, né, desta lição de quinta-feira, sobre compartilhe. Bom, quando fala sobre todas as vagas preenchidas, diz que quando Deus veio aqui, você consegue ver isso lá em Gênesis capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom,
a terra foi criada, e aí diz que ela estava sem forma e vazia. E nos dias da criação, Deus então vem aqui agora para dar forma para ela, para dar o formato a ela. E então ela era sem forma, ela era vazia. Ou seja, a terra, antes de Deus vir aqui, nos dias da criação e tal, ela estava vazia. Mas Deus vem para preencher este vazio. E como é que Deus faz isso para preencher esse vazio? Bom, aí ele começa, em primeiro lugar, fazendo a separação. Primeiro vem a luz, ok? A luz já eliminou as trevas, né? Aí Deus agora ele faz a separação entre as águas, enfim. Ele faz aparecer a porção seca, e aí agora ele diz, puxa vida, ó, a porção seca apareceu aqui, mas agora eu vou preencher essa terra. E aí ele começa a colocar a vegetação na terra, percebe? Deus ele está preenchendo todas as coisas, preenchendo todos os vazios. Aí agora tem o céu, por exemplo, lá o céu, então ó, no quarto dia, o que ele faz? Faz aparecer o sol, a lua, as estrelas, ele está preenchendo todas as coisas. Agora vem o quinto dia, no quinto dia ele preenche o céu com as aves, ou seja, tem as aves do céu. Ele também coloca ali os peixes, então ele já está preenchendo o mar, os rios, os açudes, as lagoas. Ele está preenchendo todas as coisas, né? Os riachos, ele está preenchendo o céu com as aves. E agora, no sexto dia, ele começa a preencher a terra. E ele vai preenchendo todas as coisas. Como que ele faz isso? Criando os animais. Primeiro ele cria os animais terrestres, puxa, ele preencheu ali todo aquele vazio com os animais terrestres. E aí ainda ele diz o seguinte, olha, agora vocês têm aí uma missão. A missão é crescer e multiplicar. Então, o homem também tinha que, de alguma forma, ali ajudar no preenchimento da terra, porque no sexto dia Deus também faz o homem e Deus faz a mulher. Você percebe? Todo aquele vazio, Deus preencheu. Todo vazio, Deus preencheu. E agora trazendo lição para a nossa vida pessoal. O que Deus precisa preencher na sua vida, querido jovem? No seu coração. Será que o seu coração está vazio aí porque, de repente, teve um relacionamento desfeito, um casamento desfeito, perdeu alguém nesse período da Covid, ou de repente, por algum outro motivo, perdeu alguém que você amava, perdeu alguém que você tinha um carinho muito especial, e agora tem um vazio aí dentro do seu coração, está lá o vazio dentro do coração, é isso que está acontecendo. Por exemplo, aqui, a lição mesmo traz alguns outros itens, como por exemplo, desemprego, né? Você ficou desempregado, um divórcio, relacionamentos rompidos, discussão profissional. Qual é a situação que você está vivendo? Eu digo para você, por mais difícil que ela seja, por maior que seja o vazio que esteja aí no seu coração, Deus é poderoso para preencher. Assim como ele preencheu toda essa terra, ela era sem forma e vazia, Deus preencheu toda a terra, Deus é aquele que pode preencher o vazio do meu e do seu coração. Todas as vagas preenchidas. Então jamais esqueça isso, meu amigo. Ó, a liberdade existe, a liberdade está em Cristo, a liberdade está em Deus. E quando nós aceitamos Deus, nós somos verdadeiramente livres. E aquele vazio que estava aqui dentro já não existe mais, porque agora Deus está preenchendo cada milímetro, cada espaço do meu e do seu coração. É bênção, amigos. Deus tem que preencher, Deus é tudo na nossa vida. Até há algum aí, uma pessoa, um grande escritor e tal, enfim, né, um grande teólogo, que alguns chamam de Santo Agostinho. Eu gostaria só de chamar de Agostinho, por enquanto, deixa o santo para lá, mas gostaria de chamar de Agostinho. Agostinho diz o seguinte, quem tem Deus, tem tudo. Era o que ele escreveu. Quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem Deus, não tem nada. E aquele que tem Deus e tem tudo, não tem mais do que aquele que tem Deus e não tem nada. Em outras palavras, aquele que tem Deus e tem tudo, não tem mais do que aquele que tem Deus e não tem nada. Em outras palavras, Deus é tudo. Quando Deus está dentro do nosso coração, nós temos tudo o que nós precisamos para essa vida, inclusive uma vida em abundância, e principalmente para a eternidade, porque é Ele que perdoa, é Ele que nos salva, é Ele que mantém a nossa vida, e é Ele que um dia vai nos levar para a eternidade. Todas as vagas preenchidas, seja no céu, na terra, na água e no nosso coração também. Eu acho que a gente, trazendo isso aqui para o sábado, a gente percebe o quanto Deus foi preocupado em preencher até o sábado, né? Sem dúvida. Porque são todos os dias, são muito corridos, a gente sempre tem diversas tarefas e a gente percebe que quem não tem esse hábito, né, não guarda o sábado, é mais um dia super corrido, né? Cheio de atividades seculares que a gente vai dando um jeito de encaixar durante a semana pra gente não fazer de sábado, ou seja, elas cabem durante a semana. Só que, assim, as pessoas jogam para mais um outro dia com diversas outras atividades e fica mais um dia tumultuado. Então, é uma preocupação de preencher a gente até nisso, né? De ter um dia para você ter um tempo ali para
trocar suas atividades, ter atividades ligadas a Deus ou ligadas às outras pessoas, e um dia para a gente desligar a nossa mente, né? Então é uma preocupação de preencher todas as áreas da nossa vida. Verdade. Inclusive nosso relacionamento com Deus também aí sendo preenchido. Maravilha. Pastor Léo, então, já que eu posso chamar de Léo, vou chamar só de Léo agora. Pastor Léo, sexta-feira, no consenso aqui fala o seguinte, consenso fala o seguinte, santifique-o. Como nós podemos fazer, ou como nós podemos agir para que realmente o sábado seja um deleite em nossa vida. Primeira coisa é não senti-lo como um fardo. Não senti-lo como uma obrigação. Paulo e Silas, eles dizem algo muito importante para aquele carcereiro em Atos 16, quando ele faz a pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele diz, creia no Senhor Jesus. Quando eu aprendo a amar a Cristo com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com tudo aquilo que faz parte da minha vida, aí eu vou entender o que Jesus diz. Se você me ama de verdade, você vai guardar os meus mandamentos. Eu não vou guardar o sábado por obrigação, porque a igreja exige, ou porque está na lei de Deus. Eu vou fazer isso por amor a Jesus. E involuntariamente vai acontecer de uma forma natural na minha vida. Quando eu consigo entender essa parte de santificação, o porquê ele é santo, porque ele é separado, porque ele tem que ser a cereja do bolo na semana, eu vou conseguir compreender um pouco melhor os planos de Deus para a minha vida. No sábado, nós sempre temos o costume de fazer algo de diferente, principalmente os adventistas. Sempre colocamos, às vezes, a melhor roupa que temos, sempre gostamos de preparar os melhores pratos para podermos comer no sábado, ter a melhor refeição, ter aquele docinho diferente, aquele açaí que pode ir depois da academia, sabe? Aquele negocinho ali bacana. É o momento de nós fazermos um junta-panela, chamar amigos, tudo bonitinho. Mas não é um momento apenas para fazermos, cortejarmos as pessoas, ou muito menos para nos deliciarmos em cima disso. É um momento para termos intimidade. E quando eu tenho intimidade com o meu próximo, com o meu irmão, eu tenho intimidade também com Deus. Não tem como eu ser uma pessoa boa, fazer práticas do bem, sem pensar diretamente nas coisas de Deus. E o sábado tem que ser assim. Eu tenho que pensar que meu dia tem que ser dedicado para as coisas do Senhor. Juntamente com os jovens, juntamente com a terceira idade, com os desbravadores, com os aventureiros, com o ministério pessoal, dentre todas as áreas da igreja. Nós precisamos compreender que o Jesus, ele é o modelo perfeito para isso. Jesus, ele ensinava, ele pregava, ele curava, tudo isso no sábado. E ele não falava que era um dia que trazia fadiga, cansaço, mas era um dia que ele podia ter um contato diretamente com o Pai e transmitir essa bênção para as outras pessoas. Que eu e você possamos colocar isso no coração, que o sábado é o verdadeiro sentido da obra da criação, mas também é o verdadeiro sentido que Jesus quer para a minha vida. Porque de um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra, nós iremos também adorar Deus na eternidade. Então comece a desfrutar da eternidade aqui na terra, começando pelo sábado, para você vivê-la completamente lá junto com Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos. Eu lembro que logo que eu comecei ministério, eu trabalhava no Colégio de Santos, eu era capelão do Colégio de Santos. E a minha esposa não estava trabalhando, e nós tínhamos o bebezinho, o Jonatas, tinha 2 meses, meu filho, do Jonatas. E aí eu lembro que um dia minha esposa teve que sair, e ela foi até o centro, e ela parou, porque o Jonatas começou a chorar muito, ela parou o carro em faixa dupla. Tinha um estacionamento, e ela parou um carro ao lado do outro. Isso não pode, isso é proibido perante a lei. Então, ela só parou para colocar a chupeta, já saiu, mas o guarda de trânsito não entendeu isso, e deu uma multa para ela. Passou mais ou menos um mês, chegou a multa lá, eu olhei e disse, olha, mas eu não fui aqui, não estacionei, o que aconteceu?
Aí ela, então, a minha esposa falando, eu acho que fui eu que tomei essa multa. Aí eu lembro até hoje que eu peguei a multa, bom, já que foi você que tomou a multa, ela é sua, é só pagar. Só que tinha um problema, ela não estava trabalhando. Como que ela ia pagar se ela não estava trabalhando? Aí eu, como sou um marido muito bondoso, sabe, assim, e também não podia deixar o carro com multa, né? Disse, não, tudo bem, deixa comigo, eu vou lá pagar. Fui lá e paguei a multa. E aí entreguei para ela, disse, olha, aquela multa que te condenava não te condena mais, porque ela já está paga, tá aqui, ó, a multa está paga. E os pontos? É. Não, os pontos não tem jeito, né? Aí ela... Ela assumiu, né? Ela tem que assumir. É a consequência É a do consequência. pecado. É. Mas, gente, seja como for, eu gostaria só de ressaltar um ponto aqui. Assim acontece com a lei de Deus. E o sábado está na lei de Deus. Está na lei de Deus. Quando fala sobre liberdade em Cristo, é isso que está dizendo. Quer dizer que se eu transgredir a lei, o apóstolo diz o seguinte, né? O apóstolo diz, olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, sabe de uma coisa, nós temos um advogado junto ao Pai, é Cristo Jesus. E é este Cristo que nos liberta de todas as coisas. Mas ele nos liberta de guardar o sábado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Você acha que porque eu paguei a multa da minha esposa, o guarda de trânsito anulou aquele tipo de regra? Não, agora essa regra não existe mais. Acabou, essa lei de trânsito acabou. De forma nenhuma. Mas eu paguei. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o sábado ainda continua vigente. O sábado está na lei de Deus. O sábado é um presente que Deus deu para cada um de nós. Um sábado é viver um pouquinho do céu antes de chegar a essa hora. Isso é o sábado. Então, santifique-o, santifique-o. Mas, pastor, e se eu pensar uma coisa errada? Pastor, e se eu falar um negócio errado? Pastor, e se eu agir de forma errada no sábado? Sabe de uma coisa? Nós temos um advogado junto ao Pai, é Cristo Jesus. E Ele está pronto para perdoar você. Ele está pronto para ajudar você a santificar o sábado como realmente deve ser santificado e guardado. Que Deus ajude você, amigo. E agora, considerações finais. Pastor Léo, fala para nós aí quais são as suas considerações finais aí e o que você deixa de lição para a nossa juventude. Eu quero te chamar aqui para poder viver essa experiência com Deus. Eu não sei como tem sido a tua vida, como tem sido os seus sábados. Se você tem vivido de uma forma plena na presença do Senhor ou não. Mas eu quero te chamar para viver essa experiência, de ter um contato direto com Deus, de saber que quando você estiver ali, passando as horas do sábado, diante do teu próximo, diante da igreja, diante dos seus queridos, o Senhor Jesus está presente diante de você e você está tendo a oportunidade de viver um pedacinho do céu aqui na terra. Viva com amor, viva com carinho. Não viva o sábado diante do contexto de ser algo pesaroso para a tua vida, mas viva o sábado tendo o prazer de estar na presença de Jesus. Que Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Isaac, gostaria de deixar um recadinho aí para a nossa juventude, suas considerações finais. Para os jovens que muitas vezes pensam que o sábado é um negócio chato, é pesado, mas que eles tenham, né, o conhecimento, igual assim como Deus libertou o povo lá, os israelitas, Ele também já nos libertou, né? Então, que nós possamos ter o sábado como um deleite, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém. Carol, com você agora, suas considerações finais, uma liçãozinha para os nossos jovens. Quando a gente coloca Jesus, acho que no centro de tudo, no centro do sábado, automaticamente se torna, né, um dia mais leve. Tudo que você é feito, tudo que faz, você faz por amor e por gratidão. Tá, falhou. Então, é isso, né, pra gente estar conseguindo, tendo esse pensamento de ter Deus no centro de tudo. Amém, amém. Deus seja louvado por isso. Muito bem, amigos, vamos orar. Feche os seus olhos, assim como você está. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo especial. A lição desse trimestre falou sobre o sábado. Tivemos aqui várias lições, nós compartilhamos experiências e, sem dúvida nenhuma, isso foi enriquecedor para cada um de nós. Amém. Pedimos sabedoria do céu, Senhor Deus, para termos o equilíbrio em todas as coisas. Inclusive, Senhor Deus, para guardarmos o sábado de acordo com Tua santa e boa vontade e de acordo com Tua palavra, Senhor. Continue com cada jovem, Senhor. Só o Senhor sabe o desafio dele. Talvez tenha jovem que tenha desafio aqui de trabalho. Não consegue um trabalho se não tiver que trabalhar no sábado. Talvez tenha jovens que estejam assistindo ou escutando hoje, Senhor Deus, esse áudio, e talvez estejam com dificuldade na faculdade, alguns problemas, Senhor Deus, para resolver, e não estão conseguindo. Senhor, dê a vitória a eles, Pai.
A verdadeira liberdade só acontece em Cristo. Então, por favor, dê a vitória a cada um deles, Senhor Deus. Que sejam em Cristo mais que vencedor. Afinal, a Bíblia já disse que Deus é por nós. Quem será contra nós? Pedimos uma bênção especial sobre esse sábado também que estamos vivendo e que em breve possamos viver aquele sábado, Senhor Deus, deleitoso contigo na tua casa, nas mansões celestiais, por toda a eternidade. Amém. Pedimos essas bênçãos e oramos desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Maravilha, Pastor Léo, foi uma alegria ter estado com você aqui. Obrigado por ter aceito o convite e também por compartilhar suas experiências aí e trazer lições de vida para nossos jovens. Foi um prazer imenso estar com vocês, participar mais uma vez aqui no contexto, mas deixando um recadinho. Se você não tem ainda a sua lição, faça a sua assinatura. Temos diversas formas para você estar adquirindo a lição. É o pão da vida, é um alimento especial. E tenha certeza de uma coisa. Aqui você vai ter não só intimidade com Deus, mas você vai conhecer o próprio Deus na sua essência. Amém, amém. Muito bem, Isaac. Que alegria estarmos juntos aí. Você não trouxe os instrumentos aí, né, hoje de novo, mas tudo bem. Na próxima você toca aí para nos abençoar aí com a mensagem. Obrigado por sua companhia. Obrigado, pastor. Queria agradecer pelo convite. E já fico esperando o próximo, né? Maravilha, em breve. Carol, lá do Limão. Do Limão faz uma limonada, né, Carol? Pois É isso. Obrigado por sua companhia, obrigado por estar com a gente aqui e também por abençoar nossos jovens aí com seus comentários. Eu que agradeço o convite e esperar aí a próxima vez. Maravilha. E você que nos assistiu, você que nos escutou, que alegria ter a sua companhia. Continua com a gente, sempre ligadinho. E não esquece de seguir lá nas redes sociais. De novo eu vou falar, o nosso Instagram é Jovens Adventistas APL. Também tem o Instagram da nossa mantenedora, da nossa associação, que é Paulista Leste. É só você entrar lá, curte, comece a seguir nas redes sociais, coloque seus comentários. E também tem o nosso YouTube, é isso mesmo. Nosso YouTube é youtube.com/Paulista Leste. Você é nosso convidado para ir lá, curtir a nossa página, seguir, acionar o sininho e quando tiver um podcast novinho em folha, você vai ser o primeiro a ser anunciado. Maravilha, gente? E é claro, eu não posso me esquecer do sorteio. Olha aqui, ó, gente. Essa caneca aqui é maravilhosa. Gente, eu queria tanto uma canequinha dessas aqui, mas o pessoal disse que não tem jeito. Se eu quiser uma caneca dessa, só se eu for sorteado. Por isso, eu vou comentar lá no YouTube. Coloque também o seu comentário lá no YouTube. É verdade, no dia 10 de setembro tivemos aí um sorteio, mas me disseram aqui, a produção me disse que vai ter mais umas 4 canequinhas aí que vão ser sorteadas no dia 24 de setembro. Não era para falar isso? Puxa vida, então agora já falei. Então acho que não é 4, talvez seja uma e tal, enfim. Não, mas se for 4, se não for 4 também não tem problema, tá bom? O Ministério de Desbravadores aqui, ele vai doar as canequinhas. Se for só uma, então vai ter mais 3 aí, tá bom? Doação do Ministério de Desbravadores para vocês, tá bom, gente? Então, ó, coloque seu comentário lá no YouTube e torça para que você seja um desses sorteados aí e ganhar uma canequinha dessa. Depois, tire uma foto, poste nas redes sociais e marque a gente, vai ser alegria. Gente, muito obrigado por sua companhia. Estamos aqui concluindo mais uma das nossas temporadas e na próxima temporada eu tenho certeza, Pastor Fabrício vai estar junto com a gente aí, curtindo com você e compartilhando um podcast no contexto seu podcast, nossa experiência aí semanal do estudo da lição da Escola Sabatina. Grande abraço para vocês, feliz Dia Mundial dos Bravadores e Maranata!